Hello students, I'm here today to show you how can I use the simple past in English. Olá moçada, eu estou aqui hoje para mostrar para vocês como nós utilizamos e construímos o simple past, ou seja, o passado simples em inglês. Como vocês puderam ver nas videoaulas que eu disponibilizei, o passado simples ele é um dos tempos mais importantes em inglês. Ele é o tempo verbal que representa ações que foram feitas no passado, que aconteceram e ficaram no passado, certo? Como o próprio nome já disse, certo? São ações que foram realizadas, acabadas e concluídas num passado. Para que nós construamos as frases no no passado simples, perdão, é preciso nós entendermos que aqui eu vou ter a presença de uma partícula auxiliar, que vai me indicar que esses verbos estão no passado. E essa partícula é a partícula ED, certo? Então, todas as vezes que eu quero indicar que um verbo ele está no passado, eu acrescento ED no verbo. Por exemplo, a frase I play soccer. I play soccer. O que significa I play soccer? Eu jogo futebol. Se eu quiser dizer para vocês que eu joguei futebol, ou seja, uma ação no passado, eu vou fazer o que com esse verbo? Então, o verbo aqui é o verbo to play, né? Que é o verbo jogar. O que eu vou fazer com esse verbo? Eu vou acrescentar ed. Então, como que vai ficar? I played soccer. I played soccer. Nesse caso, então, a frase já está no passado simples, que diz eu joguei futebol. Viram que é muito fácil, né? Então, para passar as frases do presente para o passado, simplesmente eu acrescento a partícula ed no verbo. Porém, eu tenho algumas regrinhas que devem ser seguidas. Vamos lá. Primeira regra é essa aqui, que diz que se o verbo terminar em y e antes desse y tiver uma vogal, eu vou acrescentar nesse verbo ed. Ou seja, todos os verbos que são terminados em y, porém antes desse y tem uma vogal, eu acrescento somente o ed. Exemplo, o verbo to play terminou em y, antes desse y veio o a, que é uma vogal. Se eu for conjugar esse verbo no passado, então ele fica played, ok? Segunda regrinha, são os verbos que são terminados em y, precedido de uma consoante. Verbos terminados em y precedidos de uma consoante, ou seja, se o verbo terminar em y e antes dele tiver uma consoante, o que eu vou fazer? Eu vou retirar, certo? Esse y e vou acrescentar ied. Exemplo é o verbo cry, que é o verbo chorar. Então, nesse caso, o que eu faço? Eu tiro o y e no lugar desse y eu acrescento ied. Terceira regrinha, são os verbos que são terminados em CVC. O que são os verbos terminados em CVC? Consoante, vogal, consoante. Quando esse verbo, como por exemplo o verbo to run, que é o verbo correr, como ele termina em consoante, vogal, consoante, o que eu vou fazer? Eu vou repetir a última letra e vou acrescentar o ed. Então, run, que é o verbo correr, vamos dizer que eu corri. Então, run it. Ó, repeti e acrescentei o ed. Run it. Beleza? Depois eu tenho a próxima regra, que são aqueles verbos que são terminados em e. Se o verbo terminar em e, como o verbo arrive, que é o verbo chegar, retornar, o que eu faço com esse verbo? Simplesmente eu acrescento o D, porque ele já tem o E. Observe então que é muito fácil conjugar os verbos no passado. A maioria dos verbos eu acrescento ED, a maioria dos verbos. Porém, eu tenho que observar esses verbos aqui, que têm regras específicas. Então, só recapitulando, verbos terminados em Y, precedido de vogal, ou seja, verbo que termina em Y, e antes dele vem uma vogal, eu acrescento ED.
verbos que são terminados em Y precedido de consoante, o que eu faço? Tiro o Y e acrescento IED. Verbos que terminam em consoante, vogal, consoante, que as suas 3 últimas letras vêm nessa ordem, consoante, vogal, consoante, o que eu faço? Eu repito a última letra e acrescento o ED. Verbos que são terminados em E, eu acrescento somente o D. Porém, toda regra tem a sua exceção. Nesse caso, todas essas regras elas servem para aquilo que nós chamamos de verbos regulares, que são aqueles verbos que seguem as regras, que obedecem às regras. Porém, nem todo verbo é regular. Nós temos em inglês os verbos que são chamados de verbos irregulares. Nesse caso, eu tenho uma lista, com esses verbos, e a melhor maneira de eu aprender é realmente fixando, porque eu não tenho uma regra fixa para os verbos irregulares. Cada verbo irregular, se eu transportá-lo do presente para o passado, ele vai ter aquilo que nós dizemos de forma própria, ou seja, os verbos que são chamados de verbos irregulares, eles não seguem nenhuma dessa regra, eles são escritos diferentemente no passado. Exemplo é o verbo to write. To write é o verbo escrever. Qual que é o passado do verbo escrever? Wrote. Olha lá, ele não acrescentou IED, ele não acrescentou ED, ele não dobrou letra. Por quê? Porque ele é um verbo irregular. Como que eu sei que ele é irregular? Porque eu estudei, eu li uma lista, eu fixei que esse verbo ele é irregular, é o mesmo que vocês têm que fazer, certo? Então aqui eu tenho write, eu sei que ele é irregular, o passado de write é wrote. O verbo to eat, que é o verbo comer, eu também decorei e fixei que esse verbo é um verbo irregular. Eu não vou seguir nenhuma dessas regras, porque eu sei que ele é irregular, o passado de eat é ate. E um dos verbos irregulares mais conhecidos é o verbo to be, que é o verbo ser ou estar. O verbo to be, no passado, ele também tem forma própria, que é was e were. Então, observem que aqui os verbos irregulares, eles não seguem nenhuma dessas regras. Eles têm formas próprias. Então, a melhor maneira que vocês têm para saber reconhecer se um verbo é regular ou irregular é pesquisando uma lista de verbos irregulares, fazendo anotações, criando post-its, fixando esses verbos, beleza? Lembro que essas regras aqui, pessoal, de passagem para o passado simples, com o acréscimo do ED, elas somente servem para os verbos regulares. Eu espero que eu tenha ajudado vocês e que vocês possam, de certa forma, ir produzindo e aumentando